Olá, gente. Estamos aqui chegando para esta live, os grandes milagres bíblicos. E vamos hoje meditar sobre um grande evento, talvez não, com certeza, o milagre mais marcante da história da Bíblia, né? E hoje nós vamos conversar sobre este milagre. Então seria bom que você comunicasse agora, compartilhasse com 10, 5 pessoas do teu convívio, do teu círculo de amizade, para a gente entrar nessa live e estudar um pouco sobre os grandes milagres bíblicos, como Jesus agiu, como ele realizou os milagres, como os apóstolos realizaram os milagres, como os profetas no Antigo Testamento, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, como os milagres foram tão relevantes naquela época e que hoje a gente vê tão escasso entre os profetas, entre os próprios sacerdotes de hoje, entre os apóstolos, entre os evangelistas, os pastores, os mestres. A gente vê que hoje os milagres parece que são esporádicos. E acontece um aqui, outro ali, e a gente fica pensando, meu Deus, e onde estão os grandes eventos? Então vamos compartilhar, estudar isso aqui, que é muito importante, sobre os grandes milagres bíblicos. Eu queria que a Igreja de Cristo, né, entendesse isso nesse tempo de pandemia, esse tempo de doença, esse tempo de crises emocionais, crises de relacionamento, crises financeiras, crise para todo lado. E eu vejo a igreja ainda meio que tímida para ativar as verdades bíblicas, tímida para ativar os milagres, os sinais, os prodígios. Ainda há muita timidez na igreja. Mas eu estou vendo também, por outro lado, uma igreja que está ressurgindo, ela está acontecendo agora, neste tempo. Uma igreja que vem muito forte, ela vem do isolamento, né? Dá para entender até o livro de Cantares, quando diz: quem és que sobe do deserto, como colunas de fumaça, perfumada de mirra, de incenso e de todos os pós aromáticos. Meu Deus! Dá para entender que este tempo é a igreja do deserto, a igreja que ficou isolada dentro da doença, isolada dentro do sistema político, social, mas Deus, para isso, deixou a rede social. E deixando essa rede social, ele abriu um espaço para a gente poder trabalhar isto. E é por isso que nasceu no meu coração o desejo de abrir essa live com vocês e começar os trabalhos bíblicos legal, onde Deus tem atuado de maneira bem profunda e profética. Então, as lives que a gente está fazendo, que a gente está estruturando, é para o crescimento e o progresso da igreja. Então, que você compartilhe agora. Júnior aí chegou. E aí, profeta de Deus? E aí? Como é que tá as coisas? Fogo no óleo e na graça, estamos aqui. Então, estamos bem, estamos no fogo, no óleo e na graça. Hoje, meio-dia, foi algo fenomenal, cara. Eu assisti, acompanhei ali, foi forte. Estou pensando forte. muito com a Cornela, tem sido muito bom. Estou pensando em a gente entrar com uma da segunda ou da sexta. Eu e você, porque é necessário que tenha esse relacionamento entre dois profetas interagindo, o ambiente do meio-dia. Porque muitas pessoas estão sendo curadas, libertas, resgatadas, né? E a gente está vendo, está ouvindo, e o número está crescendo, está ficando legal. Está sendo bem. Penso que é um trabalho que vai crescer muito. Mas hoje estamos aqui, Júnior aí.
que tu pensa aí desse momento, dessa estrutura que a gente está construindo em termos rede social? Como você vê isso? Você que é habilidoso nessas coisas, você e Jaque, que entende bem, Jaque é a mantenedora, mentora desses eventos, né? E você vem por ali auxiliando a gente, mas você conhece tudo. Hoje, né, a gente tem como a ferramenta desse novo tempo, né? Quando a gente olha para o que nós vivemos, pelo que nós estamos passando, né? Essa é a ferramenta que Deus tem usado, né? A internet. Se a gente usa ela da forma correta, da forma digna, Deus nos usa para alcançar vidas, né? Alcançar almas. Você vê quantos cultos online, quantas igrejas têm ministrado a palavra de forma tão bonita, tão coesa, tão coerente com a palavra de Deus, né? Não com pensamentos próprios, mas tão perfeitamente instituído por Deus para esse tempo e usando essa ferramenta, né? Eu vejo como uma porta aberta, sabe? É a porta que Deus abriu para esse novo tempo. Ainda mais a gente pensando como as coisas estão, né? A gente não sabe nem quando as portas se abrirão verdadeiramente para se ter comunhão, para se ter um tempo, né, de verdade como igreja, como comunidade, como comune, né, que se abraça, que se cuida em relacionamento mais próximo. E Deus tem usado essa ferramenta. Se a gente se coloca na brecha para esse tempo, essa ferramenta ela é sensacional, né? Hoje de madrugada, quando eu estava na minha meditação, nas minhas orações, madrugadinha, cedão, eu fiquei pensando que a rede social, na verdade, para esse tempo, é uma fonte de milagres. É uma fonte de unção. Uhum. Porque, veja bem, a gente sabe que a rede social ela contagia, ela contamina, ela tem muita coisa que as pessoas julgam muito negativo. As pessoas se prendem muito naquilo que é negativo, pejorativo, destrutivo. Mas a rede social ela é carregada de um benefício fora do comum. E um dos grandes benefícios hoje é a igreja. Deus sabia que esse tempo ia acontecer, porque tudo está dentro da preexistência dele. E tudo ele criou e tudo ele sabe. Então parece que ele construiu esse tempo, deixou a rede social meio que preparada para que a igreja entrasse e avançasse, como nós estamos avançando nos dias atuais. Então, hoje, eu vejo, eu que não tinha nem vontade nenhuma de entrar, mas entrei forçado pela situação, vi que a igreja precisava de algumas coisas imediatas, e entrei nesse negócio e agora estamos dentro, eu e você, e uma gama de pastores aí, porque a rede social não vai, a igreja não sai mais desse nicho, ela vai estar aí dentro. Hoje eu quero meditar com você, Júnior, com o pessoal, sobre João capítulo 2. Eu vejo eu só não, todos homens de Deus, a história, toda história arqueológica de estudo sobre milagre de Cristo, esse foi o primeiro milagre de Jesus e me parece que é o único que ninguém repetiu. Porque pão a gente já viu multiplicar. Até nas casas de recuperação a gente já viu isso. Né? Farinha a gente já viu multiplicar. Arroz a gente já viu multiplicar. Até gás de bujão a gente já viu multiplicar. Combustível de tanque de gasolina, a gente andar quilômetros, centenas de quilômetros sem ter gasolina e chegar no destino. E quando chega lá, desligar o carro, não ligar mais porque acabou o combustível. Então, esses milagres, a gente já tem experiência nessas áreas, mas paralítico a gente já viu andar, surdo falar, mudo ouvir, surdo ouvir, mudo falar, morto ressuscitar, isso
leprosos, já trabalhamos em leprosário, ver leproso ser curado diante dos nossos olhos, pessoa com fogo selvagem ficar purificada ali, pernas crescer, engrossar, né? Braço mirrado estender, pessoa com problema grave de cefálico, na cefalia, doenças terríveis. E a gente já viu tudo isso, mas eu nunca vi a água virar vinho. E eu nunca vi ninguém realizar este milagre. E nós temos aí, verso 1 ao verso 12, a estrutura deste milagre, né? A base deste milagre. Mas tem uma palavra-chave aqui que eu a tenho como uma palavra-chave. No versículo 4, quando Jesus diz, mas Jesus lhe disse, claro que a gente vai ler tudo mais, mas Jesus lhe disse, mulher, nessa língua aqui diz que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, mas eu gosto da língua original porque diz assim, o que há em comum entre eu e você, dona, mulher. Então, o que há em comum entre eu e você. Então, aqui, essa palavra, ela começa a fornecer o ambiente de um relacionamento no ambiente. Vai estruturar o ambiente, vai preparar o ambiente, porque ela tocou no indivíduo certo, que é Jesus e o indivíduo Maria. Mas ela vai tocar no coletivo, que é os discípulos, e vai contagiar toda a estrutura daquilo ali. Nós não vamos entrar agora nisso, mas é interessante. O que você acha desse capítulo, fazendo assim um pano de fundo para a gente entrar nele? Desse milagre, ou melhor. Oi, tá me ouvindo aí, pai? Estou ouvindo. Tá, agora tá. Deu uma melhoradinha, deu uma travadinha aqui. Acho que a minha internet está meio dando mole aqui. Realmente, né? É algo que ninguém conseguiu fazer ou foi permitido fazer, né? Quando a gente começa a compreender, né? A compreensão do que é esse tema, do que esse capítulo traz, principalmente esses versículos aqui, eu acho muito, muito profundo entender que não era um milagre tão pequeno como alguns julgam, né? A grandiosidade de Jesus fez algo relativamente simples para alguém com a unção que ele carregava, né? Com a unção que ele tinha. Mas aí, de repente, a gente começa a entender que há algo muito mais além do que este ambiente de um vinho, né? Ele traz ao ambiente a falta daquilo que seria a destruição de um início, né? O que poderia começar de uma forma pejorativa, de uma forma agressiva, de uma forma deprimente, de uma forma até mesmo de julgamentos, de repente, a unção estabelece a novidade, né? Estabelece um tempo onde os julgamentos, não só julgamentos externos, mas julgamentos internos, porque quando a gente vai estudar a história de um casamento judaico ou a história de um casamento oriental, naquela região principalmente, os casamentos duravam cerca de 7 dias. 7 dias. Então, de 7 acima. Quanto mais poder aquisitivo a família tivesse, mais longa era a festa. Há relatos de festas que duraram até 30 dias. Há relatos de festas de 15 dias, historicamente falando, né? Aí a gente para pensar. Era no início da festa e houve uma falha. Talvez uma falha de... algo assim, né, Júnior? A gente vê, porque a igreja aqui, a Maria vai representar a igreja. Então, ela mostra a visão da igreja, a visão da igreja.
A igreja precisa ter uma visão. O primeiro fundamento aqui que eu consigo ver é que Maria, ela tinha uma visão social. Então, ela viu o início desse casamento, ela viu a festa começar, ela ouviu o sim do casal, ela ouviu a conclusão do sacerdote, do rabino, certamente, para dizer: agora vocês são marido e mulheres, marido e mulher, segue o caminho de vocês. Ela viu esse povo andar de mão dada no meio, porque tem que andar. Talvez ela viu a dança, chegou até o período da dança do casal, e a festa ia nesse rumo, como um bom casamento, como uma boa relação, como um bom ambiente, né? Uma empresa que cresce, um casal que floresce, filhos que nascem, vai crescendo, e a visão é uma visão que parece que não vai ter defeito, não vai dar defeito. A visão parecia que o que ela via de início é que não ia aquele casamento, ele ia fluir de uma maneira como Adão e Eva antes do pecado, né? Aquele casal andando dia e noite ali, uma virada do dia, um diálogo com Deus, e Adão elogiando sempre, varoa, porque do varão foi tirado, você é osso dos meus ossos, carne da minha... Caramba, era aquele ambiente ali em Caná, parecia isso. E de repente, as vozes começam a mudar. E ela não só teve a visão da elegância, a visão da beleza, mas agora ela começa a ouvir vozes. E ela está andando no ambiente, então ela vai ver o desandar desse casamento. Agora as vozes começam a dizer: aonde está o vinho? Aonde está a alegria? E a igreja precisa ter uma visão social, como a sociedade se move, uma visão ministerial, para poder transformar tudo em uma visão espiritual. Maria nos mostra esses 3 pontos de uma maneira muito objetiva. E aí a gente entra nesse ambiente, como você falou, o casamento ali no seu princípio, que era dias longos. Então, se ele estivesse no primeiro dia, no segundo dia, ainda era princípio. Terrível, tremendo. E é uma realidade, né? A gente trazendo para esse ambiente a Maria sendo a apresentação da igreja, a representação da igreja, né? E Jesus sendo Jesus como ele é, a gente entende que chega o momento em que a igreja precisa se posicionar diante de Jesus. É isso aí. E quando você vê, é bem interessante, porque a palavra, né, alguns dizem muito pesadamente que Jesus se desfaz de Maria, que Jesus nem cita ela como mãe, nem nada, né? Mas a expressão mulher, ela traz um respeito, né? Naquela região e naquele tempo, você chamar uma mulher de mulher, faça isso, ou mulher, por que dizes isso? É uma ação de respeito, né? É como chamar de senhora, como o mesmo original diz, dona. É um respeito com o qual Jesus responde a ela. E a posição dela nessas 3 linhas que o senhor citou mesmo, que ela estava dentro do ambiente, ouvindo as vozes de festa, as vozes da alegria, vendo um casamento tão bonito. A visão social, né? Aquele social muito bom, amigos, conhecidos, colegas, alguns desconhecidos dos noivos, apenas conhecidos de gerações. De repente, isso vai mudando e essa mudança gerou em Maria a necessidade de se posicionar diante de Jesus. Quer dizer que Jesus só fez milagre porque Maria falou. Não, mas Jesus precisava desta voz para começar a mover. A Bíblia diz que ele conhece tudo. Né? A última parte do versículo 3, ela diz assim:
Eles não têm mais vinho. Eles. Essa visão social, agora ela está vendo a sociedade em decadência. Olha só que coisa. Eles não têm mais vinho. Tem que chegar. A igreja tem que botar a posição. Porque a igreja, como você está falando, a igreja tem que se posicionar. Porque o milagre Jesus vai fazer, mas ele deixou a gente aqui para a gente colocar a posição do ambiente para ele gerar o milagre. Não importa o ambiente como está, mas importa que a igreja crie essa ligação entre o Cristo ungido, o Jesus, o Salvador, e o ambiente necessitado. A igreja faz uma ponte, não é isso? Sim. Deus, ele vai agir sobre a terra, isso é um fato. Jesus, ele iria mover sobre o casamento, sobre aquela festa, isso também é um fato. Mas a ação contínua de uma igreja que clama pelos que estão para fora, clama pelos de fora e não olha para dentro de si, essa ação contínua traz a expressão desse milagre. O que eu vejo, e aí a gente entende até por que só Jesus fez e esse milagre não foi repetido, é porque somente Jesus pode ser clamado. Somente os céus podem ser proclamados e clamado para algo. Quando a gente vê a transformação de pão, a multiplicação de pão, de peixe, quando a gente vê essas coisas acontecendo, esses milagres muito mais, digamos, objetos, né? Muito mais físicos, isso o homem pode, baseado na unção e no clamor, ser o portador da multiplicação, do milagre, tudo bem. Mas agora, quando a gente trata este ambiente da igreja, representada aqui nesse versículo 3 e no versículo 4, representada pela Maria, é a expressão de uma igreja que clama alguém. E só existe uma pessoa, uma persona, um ambiente chamado Deus, né, chamado Trindade, que pode ser clamado. Se eu clamo a você como meu pai, o Senhor vai interceder para mim, mas não vai realizar o milagre que às vezes é necessário. Quando o Senhor clama aos seus amigos, quando a gente clama, por exemplo, ao apóstolo Djalma, ele vai nos aconselhar, mas ele não vai realizar alguns milagres. Porque existem algumas ações que somente a igreja que clama aos céus pode realizar. Então você vê que, por que ninguém realizou? Por que isso nunca aconteceu na história mais? Porque havia um clamor. Quando Maria chega a Jesus, no versículo 3, né, e faltando vinho, Maria lhe disse, eles não têm mais vinho. Eles, no plural. Ela está clamando por aqueles que não compreendem quem é Jesus. Por que ela clama diretamente a Jesus e ela não arruma quizumba, não procura um outro ambiente? Porque ela conhecia quem era Jesus. O problema maior hoje que eu vejo e serve como uma atenção a nós como igreja, a nós como eclésia, né? É entender a quem nós temos clamado. Qual que é o foco do clamor e a quem é o foco do clamor. Maria não clamou por ela. Ela estava numa festa que ela participava, ela podia falar, poxa, Jesus, não tem mais vinho para eu beber. Não tem mais, eu vou embora dessa festa porque o vinho acabou, a alegria vai acabar, a festa vai chegar no final, porque sem vinho não tem festa, então não vai ter sentido. Ela não clama por ela e para ela. Ela clama para o outro e para o outro. Ela clama pelo de fora e para o de fora. Aí Jesus pode estabelecer um movimento. A igreja que clama para o fora e para o de fora, ela pode trazer o estabelecer de um novo tempo. É isso aí. É isso aí, pode ir. Entendeu? Aí você vai vendo, ela dizendo, eles não têm vinho. É aí que me chama a atenção. Ela não está dizendo, ei, eu não vou ficar mais. Eles são pobres, miseráveis, para que nos trouxeram? Eles não
Eles não tinham dinheiro, para que criaram essa festa? Eles não tinham isso, eles não têm aquilo. Não. Ela diz assim, eles não têm mais o vinho. Eles não têm mais o motivo da alegria deste lugar. A alegria pode finalizar, pode acabar, pode morrer, Jesus. Ela faz um clamor muito genuíno. Jesus olha para ela e entende o porquê que ela clama para ele. É como hoje a gente clama, né, e o céu desce. A gente Sim. clama, os anjos andam no ambiente. A gente clama, Jesus se manifesta. Uma coisa que eu vejo aqui também, Júnior, dentro dessa palavra que você está dizendo, é que ela ouviu 3 tipos de vozes. A primeira voz que eu acho que Maria ouviu foi a voz daqueles que, olha, isso aqui acabou, essa festa não vai mais nada, e foram embora. O grupo da voz que vai embora. Outro grupo, acho que vou ficar aqui para ver até onde vai dar isso aqui, vamos ver como é que isso vai acabar. É uma vergonha, uma humilhação, mas vamos ficar. E as vozes que diziam, vai dar certo, isso ainda vai dar certo. E estas vozes, me parece que vai dar certo, levou Maria, a igreja, a agir como igreja. Levou Maria, igreja, a ir de encontro ao Senhor da igreja. Agora eu quero que você entre comigo aqui, nesse versículo 4, quando diz assim, mulher, o que há em comum entre nós? O que há em comum entre nós? Essa palavra me chama a atenção porque ela sai do ambiente social e entra no ambiente espiritual. Porque Maria agora ela sai daquele ambiente social, bem, a sociedade está apresentada, a festa já foi boa, agora está ruim, o povo de diálogo já foi bom, agora está ruim, muita gente está indo embora, debandando, outros estão aqui só para ver o final da humilhação, rir, zombar, mas tem um grupo que está dizendo que vai dar certo. Então ela muda a face, ela sai da visão social e entra na visão espiritual e Jesus responde ao nível espiritual. Em comum, o que há em comum entre nós? O que há em comum? Nós sabemos que essa palavra em comum é como se ele falasse assim, o teu desejo é igual ao meu? O que tu vê nisso? Nessa palavra? É muito interessante isso, né? Porque quando ela chega em Jesus, que ela vai falar, né? A resposta de Jesus, mulher, o que tenho eu contigo, né? O que há entre mim e você? O que você carrega que pode mover em mim? Sabe? É muito interessante, porque se a gente for em 1 Timóteo 2,5, a gente vai ver o que está escrito, que é porque só há um Deus, e só um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, quando Maria chega a ele e Jesus responde isso, eu vejo Jesus olhando para Maria e falando assim, ei Maria, vamos entender, você entende quem eu sou para você me clamar? Você entende aonde eu estou para você clamar? Você está entendendo que o que eu carrego é aquilo que há no teu clamor? Então, quando eu olho para essa pergunta, mulher que tenho eu contigo, eu vejo Jesus trazendo essa expressão de 1 Timóteo 2,5. Ele está dizendo para ela, Maria, você entende que existe só um Deus capaz de realizar milagre? Maria, você entende que só um mediador entre o céu e a terra hoje? Que não existe outro mediador? Entre o clamor dos homens e a glória do Pai? Maria, você está entendendo que aos homens alcançar Deus precisa me clamar? Essa é a expressão de Jesus dentro deste tema, dentro desta frase. A igreja que clama a Jesus, ela clama a Jesus pelo outro porque ela sabe do mediador que há em Jesus. Ela sabe que o mediar da glória do Pai para a salvação da terra está em Jesus. Ela poderia clamar aos céus direto. Ela poderia orar aos céus. Ela poderia, Senhor Deus, Jeová, Yahvé, responde e salva este casamento.
mas ela vai direto na fonte mediadora. A fonte que é capaz de mediar o problema com a solução. O foco de Maria não era outro senão entender para o ambiente, nas vozes, que existia um mediador dentro do lugar. E quando nós tiramos ele do ambiente, nós erramos o foco. E tão forte isso que você está falando, porque Jesus, ele olha para ela e quer separar uma coisa de outra. Ele diz assim, olha, não é chegada a minha hora. Ele estava falando da cruz, está falando do Calvário, sim, ele está falando do ambiente do sacrifício. E ela sabia que ele poderia mediar aquele momento ali também e mudar a situação. E ela poderia recorrer tanto aos rabinos que ali estavam, recorrer às autoridades que ali estavam, recorrer ao cerimonialista do casamento, porque certamente eles poderiam muito rapidamente conseguir o vinho para suprir aquela necessidade. Ela podia pedir um empréstimo, ela podia falar, gente, vamos fazer alguma coisa para que esse casamento não morra. Não se sabe ainda quem eram os casais, nunca se falou, nunca se citou. Há uma vertente que diz ser parentes distantes de Maria, será pessoas de convívio para Maria, porque o convite é para ela, para Jesus e os discípulos. Naquele tempo só se convidava quem se conhecia. Né? Alguém tinha que ter relação dentro do lugar, dentro daquela comunidade. Então ela tinha esse ambiente. E Jesus tinha um discípulo que era dali. Sim, regional. Sim. Natanael era dali. E há 3 dias atrás Jesus tinha convertido Natanael. Né? Só que Natanael era de uma família bem envolvida e relacionada. E ele era de Caná, ele era daquela região. Então pode ser por aí também o canal pelo qual Jesus chegou ali, pelo um discípulo recém-convertido, e agora ele vai agir pela igreja que o gerou para o ambiente. Rapaz, é muito forte. Sim, ela faz o clamor das vozes que ouviram. Ela percebe as vozes, ela entende o ambiente de voz, ela entende a recorrência da voz, mas ela não tira o foco desse 1 Timóteo 2. Não tira. Ela não tira o foco de que existe só um Deus e só existe um mediador. Não existe ninguém capaz de mudar aquela história. Ela, por exemplo, se ela chama o cerimonialista, que é bem pago, que ganhou, que recebe, e que ele tem responsabilidade sobre o ambiente, apesar do julgamento cair em cima do casal, a responsabilidade era do cerimonialista. Claro. Ele tinha como responsabilidade suprir todas as necessidades. Ele errou a dose, né? Ele errou. Ele não soube calcular, ele não fez o investimento correto. Ela poderia chegar no cerimonialista, mas a voz já estava sobre o ambiente. Isso que impressiona. A voz já estava, o burburinho já estava sobre o ambiente. Não, o cerimonialista sumiu. Não adiantaria. Não adiantaria mais, porque se meia hora, um dia depois, o vinho acabou, mas nós estamos trazendo o melhor vinho. A conversa já seria, eles não têm, eles estão se virando para conseguir. Já não tem o que dizer, já não tem o que fazer, porque a voz já está estabelecida, já está criada no ambiente. E quando o mundo espiritual, né? Quando a visão espiritual da igreja, ela tem a visão social, tudo isso que você falou e que a gente viu, e que Maria assistiu como igreja, aquela visão social do ambiente bom, de repente um ambiente em decadência, ela abre o diálogo, Jesus responde que há entre nós, que há em comum entre eu e você. Então há um relacionamento, ela mostra que ele é mediador e ela é a que clama. Mas é interessante porque a igreja, ela se move no som de Cristo. E Cristo se move no som da igreja. A voz de Cristo conduz a igreja. E a voz da igreja
gera o ambiente para Jesus realizar o milagre. Porque Jesus precisa do ambiente construído pela igreja. É interessante que ela poderia, como você falou, na hora que Jesus falou isso aí para ela poderia olhar até para os discípulos que estavam ali e dizer assim, olha, vocês que estão aqui, se preparam para o milagre. A hora que ele falar, vocês agem, passam no meio do povo, quem sabe um milagre, um sucesso, alguma coisa tremenda. Mas ela não olha para o chefe de cerimônia, não olha para o casal, não olha para a família, ela olha para os serventes. Então, na direção que a visão ministerial é muito profunda aqui. A visão que Maria tinha ministerial de formar discípulo, de gerar discípulo, de estabelecer um novo povo, um povo que surge das cinzas, da humilhação, da vergonha, mas vai sair do opróbrio, vai sair do anátema, vai sair daquele campo pejorativo, tão massacrador. Ela olha para esses caras e diz assim, no versículo 5, ela olha, então ela olhou, ela falou ao servente, fazei tudo que ele vos disser. Cara, isso aqui me chama tanta atenção, porque aqui eu vejo uma igreja visionária, uma igreja com ministério avançado, uma igreja que sabe formar líder, sabe formar discípulo, e que não fica preso a um campo, muitas vezes, de formação financeira, posição social, posição disso. Não. Ela olha para quem mais foi humilhado, porque ninguém foi mais humilhado do que os garçons. Ninguém, porque eles eram os que serviam. E o povo começou a dizer, que vergonha é essa? Cadê o vinho? E eles tiveram que parar lá no canto, botar a mãozinha para trás e ouvir palavras de julgamento, de destruição. Muitas vezes é isso, quando a igreja olha para um ângulo, Jesus vai olhar para aquele ângulo. Quando a igreja fala com aquele ângulo, onde está a vinda, Jesus vai falar. Jesus olha na direção que a igreja olha. Jesus fala com quem a igreja fala. Isto, cara, é fenomenal. Olha bem, preste atenção nesse versículo 5. Então ela falou aos serventes. Então ela falou. Fazei tudo o que ele vos disser. Esses caras também poderiam revidá-la. Dizer, que é isso? Que conversa é essa? Como é isso aí? Eu não tenho que obedecer. Eu tenho que obedecer ao mestre de cerimônia. Eu tenho que obedecer à família que nos contratou. Obedecer essa mulher por quê? Qual é o objetivo de obedecê-la? Qual é o objetivo de seguir a voz dela? Eles poderiam ter respondido e questionado a ela, falando, o que é isso, mulher? Que conversa é essa? Que assunto é esse? Temos que obedecer esse cara, não. Temos que ouvir a voz dele, não. Gente, mas quando você fala no ambiente ministerial, e eu vejo aqui, Maria, uma visão de formação de líder, esses caras humilhados, quebrados, ela olha para ele e diz assim, fazei tudo que ele vos mandar. O que você vê nisso? Isso é fenomenal. Acho que a obediência, né? O que fez com que todos estabelecessem nesse versículo 5, né? E a sua mãe disse aos seus serventes, né? Ela disse aos serventes da festa, fazei então tudo quanto falou, ele vos disser. Então ela falou. Entendeu? Ela olha para eles. A palavra que você falou, ela via Jesus como mediador e transfere essa mediação para o ambiente. Cara, ela pegou o que você falou lá do livro de Timóteo. Há um só mediador entre Deus e os homens. Então, ela pega essa mediação, ela tem o discernimento, ela tem a revelação e transporta isso para o ambiente, para as pessoas mais improváveis.
para as pessoas que jamais poderiam ser eles os tais. Os certos seriam os discípulos. Ela transfere isso para o ambiente. Ele é mediador. A ele ouvir, a ele obedecer. É muito forte, porque a obediência dela gera obediência neles. Meu Deus do céu. A obediência dela demonstra uma confiança no Jesus que estava na festa. Demonstra confiança naquele ambiente. Demonstra confiança no mediador. Porque ela não chega a Jesus como mãe. Não. Ela chega em Jesus como intercessora. Como Quando Maria chega em Jesus, ela é intercessora de um ambiente. E a igreja tem que chegar em Jesus como intercessora da terra. A terra passando por situações, pessoas morrendo sem conhecer, sem ter a alegria de Jesus na vida, sem ter o estabelecimento do milagre, porque a igreja não está chegando como intercessora a quem é de direito. A igreja está usando a internet, muitas vezes, de forma errada. A igreja está pegando a internet, homens e mulheres pegando a internet e se aprofundando em coisas erradas. Gastando o tempo de Deus para esse ambiente, para perder o tempo de Deus para ele. E quando Paulo mandou remir, porque o tempo é escasso. Exato. Esses dias eu estava conversando com a Jaque, a gente tá estudando algumas coisas interessantes. E uma das coisas que a gente mais tem sentido, nós dois, nesse ambiente, não existe tempo a se perder mais. Não existe tempo a deixar passar mais. Eu não posso me dar ao direito de pegar meu celular e conectar e ver coisas que eu não vou mais ser cheio, que vai me esvaziar do foco daquilo que é a glória do Pai. Maria podia ter se enchido das vozes pejorativas, das vozes negativas, do ambiente de dor, do ambiente de tristeza, mas o que ela faz? Ela ouve a voz daqueles que ainda dizem, cara, existe algo, ainda vai acontecer. Não é possível que esse casamento vai começar tão derrotado. O problema é o que nós estamos fazendo diante das 3 vozes que chegam até nós. Quando nós conectamos o nosso celular, nós vemos cada coisa abominável. Seja de vozes e verbais ditas por homens de Deus, como seja coisas que parece que a internet solta, parece que o diabo chega, quando você conecta o celular, entra no Instagram, cara, é coisas absurdas, é pornografia, é baixaria, é nojeira, é mentira, é hipocrisia. Mas aí são vozes que chegam como chegaram para Maria. Mas a igreja que se posiciona como Maria se posicionou diante de Cristo, esta igreja é capaz de mudar uma história. Ela tem uma voz. Você entende? A voz da igreja precisa ser para o mediador. Como que exato, a gente precisa trazer a voz do mediador de volta para o ambiente. Porque quando ela chega no 3 e fala, Jesus, ei, ela não fala, filho, acabou o negócio, dá um jeito aí para mim. Poxa, não, ela chega, Jesus, eles já não têm mais vinho. Eu sei que é você, Jesus. Eu sei da promessa que carrega. Eles já não têm mais vinho. Quando Jesus olha para ela e diz assim, mulher, que tenho eu contigo? O que há em comum entre eu e você? O que nós temos em comum? Maria olha nos olhos de Jesus e se enche dentro do coração. Ela olha e diz assim, o que há de comum entre nós dois? Deixa eu te explicar com o meu olhar. Você é o carregador da unção que eu quero estabelecer para eles. É importante as pessoas ouvirem isso. O que é que você carrega? O que é que eu carrego? O que é em comum entre nós? Isto aí. Jesus falou, o que você carrega, Maria, mulher? O que você carrega é o mesmo que eu carrego.
O que Essa é eu a carrego diferença. está dentro de você, estabelece. Ela Essa é a então olha diferença. para o servidor e diz: fazei tudo que ele vos disser, porque Ela, estabeleceu o contato. ela não diz faça o que eu vou direcionar porque ele me não. Não, Ela diz assim, fazeis o que ele disser. O que é uma igreja que cumpre o ID? É uma igreja que vai, que resgata do mundo para dentro da igreja, mas que não deixa ele, não vou, vou cuidar de você. É um amor tão baixo, tão hipócrita, tão pequeno, porque esse amor é um amor de Maria. O amor de Maria neste ambiente, quando olha para os serventes que estavam feridos, machucados, humilhados, criticados, ultrajado. sabe, ultrajado, deviam alguns já entrando numa tristeza, cara, para que eu aceitei esse trabalho? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou nesse lugar? Depressivo, ansioso. Ela não vai dizer para eles Meu o que Deus. fazer. Mas é o que nós temos que fazer neste tempo. Nós temos que resgatar a visão para estes homens e mulheres perdidas. E Porque aí sabe nós o que eu temos que acho, olhar Júlio? e dizer, Deixa eu te dar olhem para o Jesus. Eu entrando aí no teu assunto, que está muito forte, mas é porque Maria viu esses caras. Ela viu esses caras sofrendo tanto, tanta humilhação. Ela viu esses caras querendo ir embora, fugir, sumir. E não podia, porque eles ganhou para aquilo. O degustador, o mestre de cerimônia, vazou, foi embora lá para a sala da degustação. O casal não sei para onde foi. E aqueles homens sofrendo ali. A igreja tem que ter isto ministerialmente, ver virtude que está dentro de alguém que sofre. Alguém que está traumatizado, alguém que está frustrado, alguém de repente lá no canto das drogas, do alcoolismo, da destruição, da vida destruída. Quando a igreja falar com este povo vai abrir o coração e vai obedecer aquilo que Jesus falou. Caramba, esse negócio aqui é muito forte. Realmente, é exatamente isso que a gente tem que entender. Sabe, talvez as vozes de não é possível que não vai acontecer nada, não é possível que tudo acabou, ainda tem que ter uma solução, talvez é a voz desses que estão sendo humilhados e ultrajados. Meu irmão, mas é mesmo. O mundo tem clamado por algo, o mundo está clamando por algo, e cabe a nós, como igreja, trazer algo a este mundo, que é o mediador. Chamandarás. É um mediador. Hoje a gente traz este mediador ao mundo, porque nós não somos mediadores, nós não somos salvadores, nós não somos mediadores, nós não somos salvadores, nós portamos a palavra de Deus para levá-los a um mediador. A palavra que eu planto não vai convencer se não for pela glória do mediador. A palavra que eu ministro não vai convencer se ela não vier carregada pelo mediador. Por que no versículo 6, né, no 5 ela diz isso aos homens, né, aos serventes. No versículo 6, estava ali as 6 talhas de pedra para a purificação e em cada um cabiam de 2 a 3 alaúdes. Cerca de 600 litros, mais ou menos, cada talha cabia, né? Aproximadamente 600 litros que cabia em cada talha. E diz no 7, disse-lhe Jesus, enchei-vos, enchei de água essas talhas. E encheram até acima. Olha que interessante porque isso. sempre tem um ambiente, no ambiente tem algo, né? Sim, é exatamente isso. Algo que vai indicar. Olha como é interessante isso. Olha como isso é profundo. A posição de Maria, não dizendo por ela, mas trazendo o ambiente, trazendo o mediador para dentro do lugar, faz com que os serventes não briguem, não reclamem e muito menos duvidem. Eles vão lá e pegam.
Sabe por quê, Júnior? É algo que veio aqui na minha mente. Quando Jesus fala com quem você está intercedendo, clamando para aquela pessoa, fazendo que o mediador venha mediar aquilo ali. Eu lembro quando eu vivi nas drogas, aquele tempo todo da minha vida, você conhece bem meu testemunho e conhece toda a estrutura de família, porque por ser filho. Minha mãe, ela orou por mim 10 anos, e outras tantas pessoas, mas o clamor da minha mãe era diário, o grito da minha mãe era diário. Quando chegou em 79, em fevereiro de 79, eu humilhei muito minha mãe. Eu falei para ela palavras terríveis contra a fé dela, contra a esperança dela. E naquele dia eu a humilhei tanto que ela olhou para mim e disse assim: Paulo, assim você acaba comigo. E eu olhei para ela e falei: olha, eu sou filho do diabo. Para mim não tem jeito. A minha vida acaba aqui. Eu nasci para isso, eu vou morrer assim mesmo. A minha vida é uma desgraça. E falei para ela um bocado de palavras e fui embora. Passou uma semana, 2, eu voltei à casa de novo da minha mãe. Minha mãe estava feliz, estava alegre. E eu cheguei para ela e falei assim: o que aconteceu? Ela falou bem assim: Jesus falou comigo, você está salvo. Porque quando eu fui embora, ela entrou no seu lugar de oração e foi orar e me entregou de uma maneira totalmente a Jesus. Falou: não tenho mais o que fazer, não quero ver mais meu filho sofrer, não quero que ele sofra, não quero sofrer mais. Quando ela termina a oração, a profeta entra e na saudação, ela saudando a profeta, Deus tomou a profeta e disse: filha de Abraão, eu ouvi o teu clamor, eu ouvi as tuas orações, e as tuas orações estão escritas na palma de minhas mãos. Eu quero dizer que o filho Paulo não vai morrer, porque por onde ele passar, eu estarei olhando para ele. E aonde ele estiver, minha mão estará sobre ele. E em breve você vai ver ele cheio do Espírito, pregando a minha palavra. A partir de hoje, não ore mais pelo Paulo, deixe ele na minha mão. E ela falou isso, eu olhei para minha mãe e falei: mãe, quando ela terminou de falar, os olhos merejando em lágrimas, mas muita alegria nela, falei: mãe, a senhora acredita que esse Jesus existe de verdade? Como esses pastores que a senhora disse que é pastor, vem aqui em casa orar, e às vezes diz que ele morreu, ressuscitou. Ela disse: claro que eu creio. Eu falei: então ele ressuscitou dentre os mortos mesmo? Ela disse: claro, Paulo, que ele ressuscitou. Eu falei: então ele tem corpo igual a eu e a senhora? Ele tem corpo igual a gente? Ela falou: tem. Eu falei: então ele tem boca e fala? Ela disse: fala. Ele tem mão e toca? Ela disse: tem. Toca. Ele tem perna e anda como eu e a senhora? Ela disse: meu filho, entenda isso. A diferença entre eu e você e Jesus é que ele é o Salvador e a gente é o pecador. Agora, corpo ele tem. Eu falei: então eu vou fazer um acordo com a senhora. Eu vou aceitar o teu Jesus. Se ele andar até onde eu estiver, se ele falar comigo, se ele me tocar, se ele fizer essas 3 coisas, eu aceito ele como meu Salvador, então. Minha mãe deu um sorrisão, que ela tinha um sorriso muito lindo, nordestina, bonitona. Deu aquele sorriso e me abraçou e disse assim: meu filho, tão certo como eu estou diante de você, Jesus vai fazer isso com você. Rapaz, eu falei: a senhora é doida. Empurrei ela e larguei ela para lá. E aí passou o tempo. Quando chegou 28 de abril de 79, numa rota de bandido ali, estruturado tudo aquilo ali, droga, etc., ia cometer um delito altíssimo. Naquele momento, com as armas na mão, ouvi a voz de Jesus: Paulo, eu não te fiz para andar nesse caminho. Levanta-te e vai para onde eu te mandei. E eu levantei naquele dia as armas, dia 28 de abril de 79, 10 horas da manhã, as armas ficaram no chão. Dali eu fui embora, acabei indo para a casa de recuperação em Maringá, no Paraná. Ao entrar na casa de recuperação, o pessoal começou a orar, me chamou. Eu fui para aquele ambiente, para mim muito difícil, mas quando eu falei: Jesus da minha mãe, tem misericórdia de mim, Jesus da minha mãe, tem misericórdia de mim,
ele chegou e colocou a mão sobre a minha cabeça. E eu ouvi a voz dele com a mão na minha cabeça. Paulo, eu falei contigo naquele lugar onde você estava. Eu te trouxe para aqui. Eu te liberto das drogas, eu curo a tua doença. Eu te encho com o meu espírito e você vai ser profeta e apóstolo entre as nações. Eu sou Jesus da tua mãe. 29 de abril de 79, 3 horas e 15 da tarde, eu aceitei Jesus até hoje. Aqui, quando Maria abriu a porta, Jesus comunicou com esses homens. E o som da voz de Jesus chegou dentro desses homens, mexeu com todo o metabolismo e toda a estrutura espiritual desses homens e eles avançaram. Cara, eu vejo isso. É bem isso. E o que é impressionante, né? Até na história da avó, né? E do senhor, o que me deixa pasmo, me deixa louco quando eu leio esse texto. Ela traz a palavra do mediador e sai de cena. É verdade. Ela soube. A avó não estava na roda de bandido na hora do assalto. Não estava. Porque ela já tinha trazido a palavra do mediador. Não estava na casa de recuperação. Não estava na casa de recuperação. É a mesma coisa que acontece nesse versículo, no versículo 5. O versículo 5, ela traz a palavra do mediador. O que ela faz? Fazer o que ele vos disser. Então, eu estou trazendo a palavra do mediador. E no versículo 6, eles trazem as talhas. Aí enche as talhas. A gente vai deixar para a semana que vem. E aí a palavra do mediador fica direcionada. Aí já não é mais a pessoa que clamou. Aí a igreja está querendo ser Deus porque quer agir como Deus e no lugar de Deus. A igreja, ela só traz um mediador para cumprir a palavra. A igreja tem a sua responsabilidade de intercessora. Intercessor não é aquele que ora, gente. Intercessor é aquele que intercede. É aquele que chega a alguém que é capaz de mudar. Essa é a palavra intercessão. Né? Ela foi intercessora porque ela chegou a alguém que era capaz de mudar. O mundo está clamando por alguém que é capaz de mudar. E não é a igreja que é capaz de mudar. A igreja é capaz de levar a palavra a quem é de direito para mudar. A igreja, vou repetir, a igreja é capaz de levar a palavra do clamor a quem é de direito mudar. Que é Cristo. Quem é? Que é Cristo. Foi isso que Maria fez. Isso que a minha mãe fez. Ela e sai de cena. Minha mãe nunca entrou na história. Quando minha mãe estava velhinha já para morrer, ela sempre me dizia, meu filho, que maravilha te ver salvo. E quando minha mãe morreu, eu tive o privilégio, de repente, de ser o orador daquele ambiente. E dentro daquilo ali eu falei, minha mãe nunca saiu do Rio de Janeiro, praticamente para lugar nenhum. Nunca viajou para fora do país, mas o nome dela, aonde chegou, em quase todas as nações, por onde eu passei, todo mundo conhece a história da Dona Ana, a história da igreja, através da Maria neste milagre. Todo mundo conhece a história da água em vinho, porque Maria, igreja, intercedeu e o clamor dela subiu. Júnior, está faltando um minutinho aí. Sexta que vem estamos de volta. A gente entra no... E encheram as talhas até em cima. Aí e daí para frente a gente termina. Grande. Foi bom demais, gente. Beijo para todo mundo aí. Foi top. Segunda-feira tem live com Marta Guzmão, psicóloga. Vai ser fogo alto, óleo puro. Estamos no mês amarelo, gente. Vamos tratar isso, vamos compartilhar, porque segunda vai ser muito legal. Aqui no Instagram do Pastor Paulo Canuto, ou no final. E as lives ficam salvas no YouTube. Não estão ficando mais no Instagram, tá, gente? Acabando aqui, YouTube, PR Paulo Canuto. PR Paulo Canuto, com um O no final e um T. Um beijo para vocês. Deus abençoe. Deus abençoe a todos. E a sexta-feira a gente conclui com grande oração de milagre. Fui, em nome de Jesus. Valeu.